Então, nosso estudo de hoje está a cargo de José Carlos Fiorido, ele é presidente do NEIM, e o tema é a grande verdade existencial. Aliás, você está lindo com essa camisa, parabéns. É Outubro Rosa, né? Boa noite, queridos irmãos em Jesus. Com alegria renovada, eu retorno a essa casa para rever queridos amigos e quero agradecer a oportunidade que me é conferida nessa noite de estar com vocês. Mas eu queria que vocês respondessem meu boa noite. Eu posso fazer mais um pedido? Eu vejo que eu estou vestido meio a caráter, eu estou bem singelo hoje. Pedir aquele pessoal que está lá atrás para sentar aqui pertinho de nós. É tão bom se juntar. É tão bom, não. Quem não enxerga, pode. Pois é, dizem que os pinguins, quando sentem frios, eles se ajuntam. E os porcos espinhos, percebendo que seriam dizimados por uma grande onda de frio, eles resolveram esquecer os seus espinhos, que em verdade são pelos endurecidos, e passaram a estar mais juntos. E esse momento na casa espírita, ele é mágico, porque eu penso que a grande ideia da casa espírita, conquanto ela é espaço de estudo, de divulgação e de prática da doutrina espírita, mas a maior prática que nós podemos fazer da doutrina espírita é a convivência. O Leopoldo Machado tem uma expressão muito feliz quando ele diz que o centro espírita é um clube de espiritualidade. E esse espaço de convivência que enriquece as relações, nos fortalece, porque nós que aqui viemos buscar, conquanto carreguemos cada um a nossa verdade, é o tema, mas nós todos podemos melhorar a nossa verdade. É por isso que o tema não é a grande verdade essencial, porque eu não a sei. Mas eu queria falar para vocês da minha, porque pode ser que alguns de vocês possam tê-la diferente. Conta-se que um rei muito sábio e muito amado pelos seus súditos, ele propiciava nas manhãs do seu reino a possibilidade de todos verem a luz refletida num grande espelho que ele tinha e que ele fazia com que ela pudesse iluminar todos os seus súditos. E ele era muito amado porque ele distribuía a luz para todos. Mas como era muito ocupado e o reino tinha grande extensão, às vezes ele precisava de deslocar do seu palácio para visitar outros rincões. E ele tinha uma filha muito querida, a quem ele delegava grande parte das tarefas que podiam ser resolvidas, que precisavam ser resolvidas na sua ausência. E um dos papéis que ela tinha era exatamente de cuidar do espelho e mantê-lo brilhante de tal ordem que a luz não faltasse a ninguém. E que se por acaso ele ficasse empoeirado, ela limparia todo dia os espelhos, porque a luz pudesse refletir da melhor maneira possível. Mas a filha, ainda que bela e ainda que cuidadosa, não tinha ainda a sabedoria e a segurança do rei. Um belo dia, ao limpar o espelho cai e se espatifa em 1000 pedaços. Naquele dia não teve luz. A luz ficou muito difusa e os súditos então acorreram para ver o que aconteceu e constataram então que o espelho havia se partido em milhares de pedaços. E houve então uma grande comoção, mas cada um dos seus súditos, querendo guardar a lembrança da luz, que era a verdade que iluminava todos, cada um pegou o pedaço do espelho. De modo que cada um ficou com um pedaço da verdade, cada um tem a sua verdade, que é o caquinho do espelho. Quando nós vemos aqui eu falar da minha verdade, pode ser que eu encontre aqui alguns cacos de espelho que se ajuntem ao meu. Eu convido vocês a conferir então o seu caco de espelho com o meu caco. Se der certo, nós faz 2 cacos. E se der 2 cacos, 3 cacos, 4 cacos,
5 cacos. Eu não sei quantos cacos tem um espelho, mas se juntar vai dar um espelho melhor. Certo? Não é isso? Acho que a doutrina espírita caminha a gente para esse direcionamento. Então a gente traz aí 2 imagens. A do Pensador. Na cidade de Vitória tem uma estátua muito significativa lá na Praça Ubaldo Ramalhete. Quem é que sabe onde fica a Praça Ubaldo Ramalhete? Tem uma estátua muito significativa, para mim é a estátua mais bela que eu conheço. Eu não sou visitador de museus e nem sou admirador de estátua, porque eu não saio por aí visitando estátua, mas dos que eu conheço eu paro para ver. Toda vez que eu vejo a estátua, olho lá de quem é. Aquela que não está identificada, ela representa uma personalidade que está, na verdade, esculpindo-se. E ele já conseguiu livrar a cabeça, os braços, e está lá com um cinzel e um martelo batendo, e está, na verdade, já liberando as pernas, para que, acho que possa sair, libertar-se daquele bloco de bronze que está ali. Para mim é uma imagem extremamente significativa. Mas essa ideia representada na estátua, talvez ela pudesse ser trazida para o bojo da conversa, quando a gente fica se pensando em que momento que aquela estátua possibilitou se libertar a cabeça. Porque se ela está se esculpindo, como é que ela esculpiu a cabeça? Ela, a partir de que os braços foram liberados, está certo, esculpiu para baixo. Mas como é que ela esculpiu a cabeça se ela não tinha braço? Então tem algumas questões que ficam, na verdade, pendentes, e que para nós espíritas, para nós espíritos que admitimos a ciência e a filosofia com fundamento da busca dos nossos achados, uma perguntando e a outra provando, a gente pode parar para pensar da nossa trajetória. Nós estamos enfrentando um momento muito grave no nosso país, e alguns conceitos pessimistas, algumas situações pessimistas se afloram, e não raro também, intimamente, cada um de nós atravessa desafios severos, com doenças, com perdas, com ressignificados que nós precisamos fazer da nossa caminhada, onde fazer a correção de rumo às vezes é muito dura. As mudanças são muito difíceis de ser realizadas. Hoje eu estava conversando, não estou vindo do presídio agora, vim direto. Essa camisa, na verdade, foi porque lá nós implantamos lá o Outubro Rosa no presídio, e nós aparecemos lá, carado, fizemos maior sucesso hoje, estamos fazendo sucesso no presídio. Nós já estamos fazendo. E então, dentro do carro, uma companheira estava falando exatamente que ela tem extrema dificuldade para deixar a gula. E ela confessando que esteve lá nessa casa, e eu vou fazer a propaganda da nossa empada. Então lá tem uma empada que é divina. Ela falou: eu não contive, eu comi 4 empadas, mas empada lá desse tamanho. Eu falei assim: olha, vai morrer afogada. Aí o outro companheiro falou assim: você está pensando que é fácil deixar a gula? Eu sofri muito para deixar o cigarro. O outro falou: e a bebida, como é que é? Isso está falando dos vícios físicos. E aqueles morais que nós estamos lutando, cada um de nós, então, carregamos muitas dificuldades para fazer verdadeiramente uma limpeza psíquica, de tal maneira que a gente possa alcançar a meta que nós queremos, que é a pureza de coração, que é a felicidade. Então a gente precisa, nessa trajetória, ao buscar essa descoberta, o meio, analisar a trajetória que nós fizemos, que nós fizemos até aqui, porque pode ser que nós não precisamos fazer essa mudança se martirizando. Pode ser que, na verdade, nós possamos também manter um passo seguro, firme, mas sem precisar a ansiedade e as culpas e os remorsos da mudança que vai ser feita depressa, porque não é depressa que se faz. Então, como nós imaginamos,
Como é que nós descobrimos que nós podemos pensar? Quando foi que nós descobrimos que nós podemos pensar? E se nós descobrimos que nós podemos pensar, talvez seja aí que nós descobrimos que nós existimos. Eu tenho muita dúvida se o cachorro sabe que ele existe. Eu tenho muita dúvida se ele sabe, se ele se percebe no reino. Como é que ele se percebe? Mas nós, a partir do momento que nós descobrimos que nós pensamos, logo existimos, talvez seja a partir daí que o homem começa a perceber que ele existe e está inserido dentro de um contexto. Se nós analisarmos o que Kardec insere em A Gênesis, no capítulo 6, no item 19, numa lição de Galileu Galilei, quando perguntado a respeito do momento em que o homem ele transita do mundo animal para o mundo hominal, ele diz, pedindo que não se faça disso um alarde muito grande, e nem considere a verdade absoluta, porque ele mesmo não a tinha, mas ele diz mais ou menos nesses termos, abrindo aspas e fechando. Somente a partir do momento que o Senhor inscreveu na fronte do ser que evolui o seu tipo augusto, quando, pela série divinamente fatal das reencarnações, o homem começa a pensar, aí pode-se dizer que o homem, então, começou a perceber a sua realidade essencial. Então, eu penso que a partir daí, segundo esse espírito Galileu Galilei, que pede que nós não tomemos isso como absoluto, mas que investiguemos, é a partir do momento que nós começamos a pensar, é que nós nos situamos no universo. E então começamos a perceber que nós fazemos parte dele. Mas o que é pensar? Eu não tenho especialidade alguma para falar desse assunto, portanto, eu me permito emitir uma opinião. Se tiver alguém que possa me ajudar, nós estamos num público pequeno, isso é bem possível de fazer. Se fosse num público maior, quem teria que fazer é a mesa. A mesa que tem o papel de corrigir o palestrante quando está aqui. Mas parece que nos pensar é formular ideias, organizá-las, conectá-las com o fim objetivado. Digamos, eu venho ao Centro Espírita hoje. Numa determinada hora, eu comecei a realizar as coisas que me conduziam ao Centro Espírita. Eu tomei banho, lanchei, olhei a hora, botei a roupa adequada, me dirigi por um roteiro determinado, cheguei, estacionei e entrei na hora certa. Esse sincronismo das ideias que se concatenam para um determinado fim é o que nós podemos chamar de pensamento. E é isso que dá, na verdade, observando um conjunto de coisas que estão à nossa volta, que nos dá a exata noção do nosso pertencimento a essa realidade que nós vivemos. E é relevante destacar isso, porque essas reflexões, elas vão trazer para nós o significado que nós temos dentro do contexto onde nós somos inseridos. Se nós chegamos até aqui, qual é o papel que nos cabe, então, nesse latifúndio que nós estamos vivendo? E essa trajetória, ela está muito bem traçada dentro do alinhamento que o codificador, que aniversariou agora no dia 3, dia 3 de outubro de 1804, perdão. 3 de outubro de 1804, nós aniversariamos, a Kardec aniversaria e vem trazer para nós uma realidade significativa, não só de pertencimento da realidade material, mas também do espírito imortal que nós somos. E no livro dos Espíritos, na questão 918, o codificador pergunta assim: por que indícios, por que sinais se pode
apreciar, indicar ou avaliar o homem se ele está crescendo na hierarquia espiritual? Eu sempre associo essa pergunta à indagação que nós fazemos quando nós entramos numa empresa. Depois de 3, 4 meses de entrar numa empresa, em qualquer atividade que nós tivermos, se nós temos um chefe, se nós temos alguém acima da gente, é comum a gente se aproximar da pessoa, e se a gente tiver interesse no trabalho, interesse no nosso progresso, dizer assim: você acha que eu estou fazendo as coisas direitinho? Como é que você acha? Vamos ter uma conversa? Avalie o meu trabalho. Será que eu vou ser promovido? Será que eu vou ser contratado? Será que eu vou ter um aumento de salário? Como é que é a empresa? Como é que funciona? O que eu tenho que melhorar? E nos parece que quando nós damos conta dessa realidade que nós vivemos, portanto, dessa visão de perceber todas as coisas circulando em torno de nós e que nós estamos conectados com Ele, a resposta de Kardec é muito significativa quando ele diz assim: o homem prova a sua evolução quando os atos da vida comum, isto é, os atos do dia a dia, a relação consigo mesmo, a relação com o próximo, com a natureza e com os animais, estão absolutamente em harmonia com as coisas materiais, porque essas coisas são do mundo material. Mas aí o Kardec não para aí. Ele diz assim: também prova a sua evolução quando nós percebemos que somos espíritos, ou compreendemos por antecipação a vida espiritual. E aí vale uma pergunta, já que nós estamos aqui usando alguma linguagem da ciência dentro das minhas limitações e da filosofia dentro da minha incapacidade de perguntar: será que verdadeiramente nós já nos sentimos ou nós nos comportamos como espíritos? Se a gente parar para analisar, às vezes a gente se apanha dizendo assim: o meu espírito. E se a gente ainda se apanha dizendo meu espírito, não raro, a gente também se apanha, e aí é muito mais incidente, incisivo, quando a gente só trabalha às vezes para lidar com o corpo. Então atendemos à primeira parte da pergunta, a realidade material. Se nós usássemos as coordenadas cartesianas no eixo X, que estão as coisas do mundo material, então talvez eu esteja muito bem cuidando do meu corpo verdadeiramente, que é o vaso do espírito, cuidando das relações com o meu próximo, cuidando das relações com a natureza. Mas talvez no eixo Y, talvez a gente esteja lidando pouco com essa realidade que nós somos. E talvez porque não tenhamos compreendido ainda a imortalidade, que é o grande objeto trazido por Jesus, quando ele veio exatamente mostrar a vida espiritual. Então essas reflexões, elas começam verdadeiramente dentro da ideia de um processo evolutivo contínuo que permeia toda a obra espírita. Se nós analisarmos a grande ideia de Kardec, é de mostrar o mundo espiritual, quando em outras religiões, não raro nós nos limitarmos a falar de um céu, de um inferno, no purgatório, se admitíssemos a existência da alma, e não mais falamos disso. Se nós perguntássemos como o céu, como um espaço de alegria, o céu como o inferno como um espaço de sofrimento, mas nós não sabíamos como. Se quiséssemos falar do purgatório, também é lugar de sofrimento, que alguns diziam temporário, nem muito bem definido, porque a teologia católica não explica. Aliás, não estou falando aqui mal de religião nenhuma, estou só citando aquilo que está lá. Às vezes essas situações, conforme nos fala Kardec em O Céu e o Inferno, na primeira parte, essas situações se mostravam muito mais esdrúxulas do que os próprios pagãos defendiam. Nós não tínhamos e ainda temos pouco, uma ideia muito limitada a respeito dessa realidade espiritual. Então, no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar
muitas perguntas, muitas citações, muitas informações a respeito disso, como também vamos encontrar em A Gênese, mas sobretudo no capítulo 11, quando nós falamos da evolução espiritual, que se trata exatamente daquela segunda parte da questão 918. Curiosamente, a questão 918 ela está situada, por óbvio, antes da 919. E agora há pouco eu falava aqui na mesa a respeito disso, desse conhecimento necessário que nós precisamos ter e do autoconhecimento para que nós possamos situar dentro desse universo proposto na questão 919, que é o conhecimento da realidade espiritual. Quer dizer, o quem sou, poucos de nós ainda conseguem afirmar com segurança quem sou. De onde vim, a gente fica duvidando, às vezes, se é que nós viemos mesmo de onde a doutrina diz que nós viemos. E nós temos uma noção melhor, porque aí nós já afirmamos um conceito mais sólido de Deus, conquanto ainda não nos é dado compreender a natureza íntima de Deus, conforme nos fala Kardec na questão 10 do Livro dos Espíritos, mas na 11 ele diz assim: um dia nós vamos ter isso. E é o conhecimento que vai fazer com que, conhecimento das coisas, nesse momento em que as verdades são aclaradas, nós começamos então a entender essa realidade da evolução espiritual que nós vivemos. E é importante associar essa ideia da evolução espiritual, dizer, com a evolução do princípio material, que foi bem trazida por Darwin antes de, aliás, um ano depois. Se nós temos a origem das espécies em 1858, 59, mas nós temos o Livro dos Espíritos um ano antes. A gente tem uma noção de que, não sei como é que era o convívio, alguns autores, alguns expositores conseguem formular isso melhor do que eu, mas era uma época em que nós tínhamos uma pleia de sábios reencarnando, logo depois do Iluminismo, ou exatamente na era do Iluminismo, na era das luzes. E eu quero acreditar que esse conjunto de espíritos que reencarnaram junto com Kardec para compor a equipe da codificação, certamente estava assessorado, estava planejado com outra equipe de cientistas que precisavam formar as bases do conhecimento intelectual para que pudesse ser compreendido. É interessante notar, quem estuda um pouco mais aprofundadamente essas questões, é que Kardec é colocado, digamos, num ninho de intelectuais, fala de uma matéria que era absolutamente, digamos, desconhecida para os cientistas da época, mas não encontrou resistência sólida naquilo que trouxe. Se nós pegarmos aquilo que se escreve a respeito do Livro dos Espíritos, à época, os conhecimentos não se consolidaram. Hoje, as obras espíritas e mesmo os contraditores do espiritismo não conseguiram avançar nas suas teses, as suas teses não proliferavam, elas morreram em si mesmas. Allan Kardec coloca isso de uma forma filosófica em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando tratando da questão da moral evangélica, sobretudo dos preceitos bíblicos, que eram, na verdade, a grande fonte do conhecimento religioso da época, ainda que a Bíblia, a essa época, fosse mantida, sobretudo pela Igreja Católica no latim, cuja língua mãe era originária, tendo Kardec traduzido já em 1520 e poucos, para as outras línguas. O próprio Jean Hus tenha traduzido também para o checo e o eslovaco em 1490 e tantos, isso está lá no Museu de Praga. Mas Allan Kardec diz que os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para estabelecer os dogmas das igrejas, isso sim foram objetos de controvérsias religiosas, mas pelos teólogos, não pelos cientistas. Mas os atos comuns da vida do Cristo, nem os teólogos de posições contrárias conseguiram contraditar a moral do Cristo, que é exatamente o que possibilita, então, a evolução do processo do espírito que está em evolução na sua transição. A partir de agora, a gente vem fazendo algumas citações de obras que
instrumentalizo essa conversa como Evolução em Dois Mundos, a Gênesis da Alma de Cabachute, Evolução Anímica, Gabriel Delane, A Caminho da Luz de Emmanuel, que são obras, a própria Gênese, que é a última obra da codificação, que são ferramentas que instrumentalizam a ciência espírita a mostrar essa trajetória do espírito mortal com bases bem fundamentadas. Portanto, aquele que está iniciando nas lides espíritas, depois de ter passeado por outros horizontes da teologia, vindo acampar sobre as bênçãos da doutrina espírita, não há o que temer algum com relação às opções que estão fazendo, porque, sendo ciência e filosofia, o Espiritismo caminha para e passo com aquilo que o melhor pensamento define, porque ele se estriba fundamentalmente na lei natural. Portanto, se não é a verdade absoluta, como nós falamos no momento da conversa dos cacos, mas ele busca permanentemente a verdade. E Kardec mesmo diz que toda vez que uma verdade, um fato, se mostrar com outra posição, com outro entendimento, o Espiritismo há de acompanhar esse novo pensamento, porque é uma doutrina progressista. O que nos dá, na verdade, um extremo conforto, porque o homem também permanentemente, agora há pouco estamos vendo a música aqui, nada do que foi será. Lembra como é que é o nome do artista que estava cantando a música? O Lulu Santos, nada que foi será. Todo dia tudo está mudando, as mudanças são permanentes, nós estamos mudando permanentemente, e a doutrina espírita nos deixa muito confortável diante disso, porque os dogmas espíritas, se existem, eles não carregam o mesmo significado dos dogmas que são colocados pelos outros segmentos, que se constituem verdades que não se pode discutir. Os fundamentos e os princípios espíritas, eles admitem, todos eles, debates, e inclusive possam ser acalorados, e não é necessário que nós criamos neles para que nós sejamos espíritas, até porque Kardec não diz que ser espírita não é aquele que acredita nos princípios espíritas, e nem aquele que frequenta o centro espírita todo dia, mas diz que conhece o verdadeiro espírito pelo esforço que faz para domar as más tendências. É o esforço na mudança, o esforço de estar inserido no processo de mutação constante, desse processo de melhoria, que é a busca da perfeição, dentro da proposta do ser de perfeito, como o Pai é perfeito. Então o espírita, ele é, além de tudo, alguém que busca sistematicamente esse processo de construção. Nesse sentido, então, a Animalidade e a Evolução dos Mundos, nós viemos lá, sob o impulso dos gênios construtores, os mares mornos, invadidos por massa viscosa dessa geleia, lá no princípio, na transição da formação da matéria, verte o princípio inteligente em suas manifestações, exprimindo-se através de rede filamentosa do protoplasma. Aí o começo, onde nós começamos, de onde nós viemos. Mas diz Huxley, o protoplasma é a base física da vida, evolução paralela nos dois planos, espiritual e material. Então a gente não pode dizer que lá no começo a alma já existia, ou o princípio já existia, mas sim o princípio existia. O princípio espiritual estava lá, mas ele estava latente porque ele não podia se manifestar. Agora há pouco, conversando aqui com a companheira da mesa, e Roberto aqui, nós falávamos de uma pessoa que frequenta a nossa casa, mas ele é portador de necessidades especiais. Em um dado momento, em um dado momento que ele chega na casa, ele dorme em todas as situações. E uma certa feita, um médium vidente pergunta para o espírito que vê do lado: quem é você? Eu sou ele. E aí o médium fica na dúvida, mas como ele? Se ele não dormir, eu não aprendo. É que a matéria que constitui o corpo que eu uso impõe obstáculo ao meu progresso. Portanto, eu preciso que ele durma para que eu possa me libertar e ter uma amplitude maior do conhecimento.
A essa época, o princípio espiritual não podia fazer isso ainda, porque ele não era um ser pensante. Então ele estava, na verdade, acompanhando as experiências, acompanhando as interações, acompanhando todas as mudanças, né, que eram necessárias na matéria para que ele pudesse ganhar a individuação. É por isso que nós somos indivíduos. E nesse sentido, então, nós vamos verificar que a ação dos espíritos sobre a natureza está lá elencado na questão 540. É assim que tudo serve, tudo se encadeia, desde o ato primitivo ao arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Quer dizer, onde nós começamos? Lá, no princípio, na mônada, que vem transitando por todos os reinos, até que essa lei de harmonia, que o nosso espírito ainda, ou que o espírito que somos, que ainda não pode entender, possa ganhar a condição da angelitude. Então é interessante destacar nessa conversa, e esse caminho que nós queremos trilhar, que aqui na casa, como em todas as casas espíritas, nós estamos fazendo com que as pessoas queiram e se tornem e busquem ser anjos. Isso é uma notícia extremamente auspiciosa para nós que há pouco tempo atrás, primeiro, estávamos sem esperanças. Quando eu digo lá no presídio, por exemplo, que todas aquelas pessoas que estavam condenadas fatalmente a ser assadas pelo diabo, agora elas vão ser anjo, isso é extremamente confortador para aquelas almas que se veem perdidas, que se perderam na noite dos tempos, nos seus crimes, nas suas volúpias, nos seus prazeres desmedidos. A doutrina, então, ela coloca para nós uma ponta de esperança extremamente significativa e que abre o horizonte de otimismo. Por isso que nós entendemos que o espírito deve estar permanentemente alegre e feliz com a realidade que está vivendo. E quem compreende a realidade espiritual verdadeiramente, mesmo não sendo espírita, vive essa experiência. Há poucos dias atrás, aqui em Jardim Camburi, eu até postei esse vídeo no YouTube. Eu visitei uma pessoa que é ligada ao meu ambiente doméstico, familiar. Essa pessoa é portador de mal de Parkinson, um rapaz de 35 anos. E eu fui visitá-lo porque eu descobri uma dificuldade na família que poderia estar afetando o seu quadro psíquico, o seu quadro de saúde. Então, depois de visitar a pessoa que estava nessa condição, puxei a mãe para visitar o filho que morava em outro endereço. Aí eu cheguei na casa dele, encontrei um ambiente bastante hostil na casa por parte da esposa. Estranho. Mas ele, na verdade, um rapaz de 35 anos, bonito, o vídeo está na internet. E então eu comecei a conversar com ele, e ele estava muito calmo, muito pacífico, muito manso, extremamente limitado já, porque a doença já havia, na verdade, corroído todos os seus movimentos. Ele vivia alguns momentos de catatonia, ao ponto de, por exemplo, ficar durante o dia todo, ele conseguia movimentar só durante 5 horas, ele ficar naquela atitude da estátua, aquela brincadeira que nós usávamos quando era criança, estátua, e ficar paralisado por 18, 19 horas seguidas, e ele depender inclusive das pessoas para tomar o remédio e atender o celular. E naquela hora que eu cheguei, ele estava no seu momento que podia falar, e portanto ele estava mais desenvolto, embora deitado. Eu vi o André, é o nome dele, tão equilibrado, que eu resolvi fazer um vídeo a respeito disso. Então eu fiz um vídeo de 5 minutos, que eu perguntei a André: me conta a tua experiência com o transcendente, com Deus, nessa vivência em que você está experimentando na cama. Ele é evangélico, não é espírita. Ele diz assim, ele cumprimenta as pessoas, parecia até que foi treinado o vídeo, não foi assim gravado, só, vamos fazer um vídeo, vamos. Eu fiz a pergunta e ele começou a falar. Ele diz assim: Fiorido, foi necessário que Deus me aprisionasse na cama para libertar a minha alma.
E a partir daí ele faz um depoimento valorizando, por exemplo, o movimento de pentear os cabelos, coisa que ele não tinha percebido que podia fazer, de levar o garfo à boca, de poder digitar os botões do celular para poder fazer as chamadas, de poder levar o telefone, de tomar o banho, de escovar os dentes. Ele foi declarando então naquele vídeo, singelo sim, porque não teve nada de montagem, foi de improviso, mas ele foi dando uma mensagem de otimismo, de equilíbrio, que verdadeiramente aquele rapaz, mesmo que não tenha lido o conhecimento espírita, que fala da transcendência, mas ele tinha uma visão muito segura, porque sabe que vai desencarnar. A doença dele é fatal, é mal de Parkinson, bem avançado, já, inclusive ele não tem tido nem buscado o tratamento, porque não tem condições, precisa até encontrar uma solução para ajudá-lo a ter uma sobrevida melhor, mas uma absoluta não conformidade, mas uma resignação ativa, segura, sólida daquilo que estava acontecendo. O vídeo, eu apresentei já em diversos lugares, ele serve muito bem como um suporte para quem, na verdade, vai falar para pessoas que estão em dificuldades e que, às vezes, estão encontrando dificuldade de enfrentar a luta para alcançar a libertação, que é o nosso caso. Aprisionados que estamos num corpo físico, não raro nós nos permitimos, sem analisar essa trajetória multimilenária, em que a evolução vai possibilitando a nós, através das experiências que vamos realizando, nós não percebemos que é necessário que nós passemos por essa experiência para que a gente possa, então, fazer a individuação do ser e forjar o ser interexistencial que nós somos, para caracterizar verdadeiramente a nossa identidade espiritual. Através do exercício das responsabilidades, como ser pensante, nos cabe realizar. E a doutrina espírita tem trazido para nós reflexões extremamente valorosas, no sentido de nos situarmos dentro do contexto em que nós somos chamados a viver, para que nós possamos perceber a nossa missão, já que os Espíritos apontam para nós. E Jesus diz que nós somos deuses, vós sois deuses e podeis fazer as coisas que eu faço e ainda maiores, dentro da visão de mundo que nos cabe realizar. Ao invés de perguntar diante das dores, e o André não pergunta, por quê? Mas o que significado essas coisas querem dizer para mim? Porque agora, como um ser dotado de vontade, um ser dotado de capacidade de pensar, um ser capaz de perceber-se pela consciência que nós carregamos, no livre-arbítrio de que nós somos detentores, pela inteligência que é um atributo do Espírito, são 5 potências da alma, que nós trazemos aqui como as principais, há outras, como o sentido da dor, que são ferramentas importantes, como nos fala Leon Denis, mas, sobretudo, a vontade, o livre-arbítrio, a inteligência, a consciência, a capacidade de pensar, são ferramentas que nos colocam na vanguarda do processo evolutivo humano, para que nós nos situemos no horizonte de sermos co-criadores, de ser co-construtores de uma realidade nova, transformadora. Nós estamos enfrentando, por exemplo, a realidade aí da crise hídrica. E é muito comum nós trabalharmos a teoria da responsabilidade dos outros. E a teoria dos direitos nossos, porque nós estamos muito hábeis a traçar responsabilidade para os outros e buscar direitos para nós. E a gente vê o debate que está posto, gerado pelo sofrimento e pela angústia, pela ansiedade que muitas pessoas já começam. Na minha casa hoje, minha esposa deu lá a ordem para a secretária, olha, vamos pensar a respeito do uso da água, porque pode ser que falta água. Aí eu perguntei para a minha secretária, como é que está no seu bairro? Está faltando água? Falou lá, uma aflição, as pessoas estão angustiadas, porque pode ser que falte. O
que nos cabe então, como homem inteligente, como homens conscientes, como dotado de vontade, como homens dotados do livre-arbítrio, o que nos cabe fazer? Essas informações de que haveria uma crise, nós já temos há muitos anos. Não é falta de conhecimento mais. Mas a gente vai protelando, vai esperando que alguém faça, que alguém faça, que alguém faça, e nós estamos agora prestes a enfrentar desafios severos. Há quantos anos se diz que o desmatamento, o assoreamento dos rios e tal? O porquê? Porque ainda nos parece que essa indiferença diante do conhecimento não nos mostra ainda o sentido da responsabilidade que nos cabe a partir do momento que nós tivemos esculpido na nossa fronte o tipo Augusto, que pela série de eventos fatal das reencarnações, nos dá a responsabilidade de ser co-construtores. E é importante que nós pensemos assim. Quando nós analisamos os talentos que nós recebemos, talvez seja relevante destacar que o maior talento que nós recebemos nessa encarnação talvez tenha ter sido reencarnar sob as bênçãos do conhecimento espírita. Se nós pudermos fazer, imagine que nós desencarnados temos uma latinha lá no mundo espiritual, num umbral desse qualquer, e apareça um gênio. Imagine que você está caminhando pela praia, num mundo espiritual, aquela praia toda tenebrosa, cheia de brumas e tal, praia meia suja, está lá com o meio ambiente sujo, então você chuta uma latinha e aparece um gênio. E aí você pega, você dá uma esfregada e está na latinha, e o gênio fala assim: me diz um desejo que você quer, que você precisa. Qual é o pedido que você faria ao gênio? Eu já pensei, se eu me encontrar na situação, vão dizer que eu já sei que vou ter que passar pelo umbral, porque o umbral é porta de passar, eu vou ter que passar por lá. Não sei quanto tempo vou ficar por lá. Por favor, se eu for logo, você reza para não ficar muito tempo por lá. Mas se eu encontrar esse gênio um dia nas praias, chutando as latinhas lá do mundo espiritual, e se eu encontrar esse gênio, eu vou dizer assim: olha, eu quero reencarnar sob as bênçãos de uma família espírita. Vai ajudar muito. Eu acho que nós chutamos a latinha quando nós estávamos lá. Porque esse conhecimento é libertador. Essa minha verdade, essa minha latinha chutada, ela me deu uma abençoada oportunidade de, em analisando a minha trajetória lá do reino mineral, passando pela corrupção dos meus instintos, fazendo desabrochar os meus sentimentos, transitando do mundo hominal para o mundo hominal, adquirindo então a vontade, o livre-arbítrio, a consciência de mim mesmo, a minha consciência dentro do universo, ela me faz então me dar, não só perceber a minha missão, assim como a visão que eu tenho como instituição corpórea ou incorporada, vivendo a experiência na Terra, a busca de valores que auxiliem não só esse processo de crescimento que eu preciso realizar, mas também auxiliar aqueles que estão à minha volta, porque a mudança do planeta não se dará somente porque eu mudo. Conforme diz a leitura operatória, também nós precisamos construir auxílio e amparo para a mudança dos outros. E esse referencial a que me reporto, onde nós nos percebemos dentro de um reino de Deus, que está sendo implantado na Terra, ele dá a cada um de nós uma missão muito bem definida. E essa dúvida sobre qual a nossa missão, ela me reporta a um diálogo extremamente construtivo estabelecido pelo Espírito, narrado pelo Espírito Humberto de Campos, no livro Pontos e Contos, na lição 1, quando
O espírito Humberto de Campos narra um encontro de Jesus com Malebel, que era uma personalidade importante da prefeitura de Jerusalém, que acontece esse encontro tão logo que que Jesus anunciava o seu reino. Diz a história, diz Humberto de Campos nessa obra, o título é Pontos e Contos do livro, mas a lição é o programa do Senhor, na lição 1, que acontecia após a segunda multiplicação dos pães, uma conversa que ocorria nos bastidores, depois que todos ficaram saciados, não sei se pela multiplicação dos pães ou pela saciedade que se construiu em torno das palavras do mestre, mas o Malebel chega no final da tarde, eu penso que era um happy hour, porque na sexta-feira, funcionário público gosta de sair mais cedo e tal, daquela fugida, assim como Nicodemo também foi na calada perguntar. O Malebel queria ficar bem na fita, porque ele vira implantar o reino de Deus, e ele diz: esse reino de Deus está em antagonismo com o reino que eu estou vivendo lá na prefeitura, portanto, se mudar eu vou ficar desempregado. Eu penso que o Malebel estava pensando em fazer um jogo duplo, falou: eu fico do lado dos dois, aquele ganhar, eu fico. E o Malebel foi perguntar a Jesus: és tu o arauto do novo reino? E Jesus falou: sou eu sou o cara. Eu sou o pregoeiro, eu sou o anunciador do novo tempo. E Malebel fica muito surpresa com a resposta firme de Jesus. E pergunta assim: em que base se dará o novo reino que tu queres implantar? E Jesus responde: em obrigações de trabalho para todos. Eu penso que Jesus tinha lido o livro dos Espíritos, e ele já tinha lido as leis morais, encontrado a segunda lei moral, a lei do trabalho. O Malebel, como era da prefeitura, ele já tinha naturalmente uma estrutura administrativa capaz, não só de planejar, executar e fiscalizar. Ele pergunta logo: quem vai fiscalizar essa obrigação de trabalho que cada um tem que realizar? E Jesus responde: a consciência de cada um é que fiscalizará as realizações que cada um compete fazer. Eu penso que Jesus já tinha lido a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, na consciência. A consciência fiscaliza. E o Malebel falou: então vai ser uma bagunça, não vai ter disciplina nem progresso. Sobre o progresso, ele devia ter as leis morais, depois da lei de sociedade, a lei de progresso, a disciplina necessária. E Jesus falou: como não? Nem o reino progride sem que esse elemento da disciplina ele possa ser as bases do progresso. É preciso que nós nos mantenhamos organizados como a ordem universal é organizada. E o diálogo prossegue em outras perguntas, mas das quais eu destaquei mais 4, para a gente ir começando a fechar o nosso trabalho. E pergunta assim então Malebel: qual é a missão dos melhores? Responde Jesus: melhorar os piores. E surge então aquele intervalo silencioso que parece século enquanto se pensa. E Malebel faz a outra pergunta: e qual a missão dos bons? Trabalhar para que os maus se tornem igualmente bons. Novo silêncio. E qual é a missão dos ricos? Oferecer oportunidade de trabalho para que os pobres possam se enriquecer pelas oportunidades, pelas experiências que o trabalho vai gerar, para que se tornem igualmente ricos. E eu faço a última pergunta que destaco, porque segue mais 3, que não me interessa agora nessa conversa. E qual é a missão dos sábios? Responde Jesus: trabalhar para que os ignorantes se tornem igualmente sábios.
nessa conversa, o Malebel lista 4 tipos e Jesus elenca outros 4, formando, por exemplo, 8 tipos. Malebel fala dos melhores, dos bons, dos ricos e dos sábios. Jesus fala dos piores, dos maus, dos pobres e dos ignorantes. Nesse universo, eu penso que as 2 personalidades, uma que indaga, a outra que responde, ela insere todo o universo dentro da obra da criação, onde cada um carrega a sua verdade, mas que é pela verdade de uns que outros melhorem as suas. Nesse sentido, o Evangelho nos convida então à convivência harmoniosa, à convivência pacífica, no universo das relações que estabelece, seja pelo processo de mutação, pelo processo de transformação, pelos processos diversos de que a natureza cria novas formas, novos comportamentos, novos valores, para que a gente possa nos firmar em torno da grande ideia do amor. A grande ideia do amor, a grande proposta de Jesus, a implantação do reino de Deus no coração dos homens, deve ser então um norte pelo qual todos nós caminhamos. E se nós perguntarmos a cada um de nós, qual é a sua melhor verdade? Talvez seja, cada um de nós responderá, o amor. Nós podemos até responder diferentemente, mas se nós chamarmos a reflexão, nós vamos perceber que é infinita a nossa capacidade de poder progredir nessa direção. É isso que vai fazer a diferença na construção desse novo reino. Seja sair da indiferença que nós nos encontramos, como espíritos ainda, conforme nos fala a escala espírita, espíritos neutros. Quando eu conheci o Livro dos Espíritos, alguns anos atrás, eu comecei a ler o Livro dos Espíritos, então eu cheguei na escala espírita, que está lá na questão 97 a 111, e eu logo me situei dentro do universo dos bons espíritos. Eu fiquei até confortável naquela situação, mas depois eu fui ver o que os outros espíritos faziam e que os outros espíritos não faziam. Então tem uma turma para frente e outra para trás. Eu não me situei muito bem na frente, resolvi ficar nos bons espíritos, mas fui agora ver o que os espíritos imperfeitos faziam. Aí eu escutei a voz de Kardec falar no meu ouvido assim, senta mais para trás. Aí eu fui para a segunda linha. Ele falou, não, mais para trás um pouquinho. Eu fui lá no meio. Eu fiquei tão decepcionado com ele, eu falei, nossa, mas ele é muito malvado, me colocou aqui atrás. Aí ele falou, não, meu filho, você é o artífice da sua verdade. Você é o artífice da sua realidade. Não tente te colocar na frente, porque você não adquiriu experiência necessária para você estar à frente. Não tente te colocar para trás, porque essa fase você já superou. Assuma o que você é, exatamente como você é. Não te envergonhe, porque você se encontra nessa ou naquela situação. Aquele que está à frente, pode ser que já tenha caminhada muito mais longa que a sua. Aquele que está atrás, talvez que não teve a oportunidade que você teve. Cada um está no seu lugar. E isso dá para nós um conforto muito grande, porque nós não precisamos carregar processos de culpas, de remorsos, ou se carregamos culpas porque fizemos, não há problema algum em fazer a retificação, de fazer a confissão a nós mesmos, de nos abrir a nossa consciência e nos reconhecer nessa situação e dar o passo à frente. A doutrina espírita, então, ela traz para nós esse conforto, a verdade de cada um, sem nos preocupar com a verdade do outro, mas sem desconsiderá-la também, porque os princípios da justiça,
eles se aproximam a cada dia mais, à medida que nós vamos aprimorando a nossa intelectualidade dos princípios do amor. E lá no final, nas 10 leis morais, Kardec coloca a lei de justiça, amor e caridade numa única cesta. E eu não saberia dizer, dentro da minha verdade, quando é justiça, quando é amor e é caridade. Porque o conceito de justiça lá me diz assim: fazer ao outro aquilo que eu quero que me faça. Olha, se eu me amo, então eu vou querer exatamente nessa direção. Isso vai fazendo com que então nós possamos entender aqueles princípios fundamentais das bases de Jesus, do amai-vos, como eu vos amei. E Ele nos reconhece por aqueles que fazem esforços para superar as más tendências, ou em perfeita sintonia com o que Jesus disse: meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. No dia que as nossas verdades se acoplarem caco a caco, para que nós possamos fazer o grande espelho do amor, para refletir o sol das almas, para refletir toda a bondade, toda a longanimidade do Criador, nós então estaremos aptos a perceber a natureza íntima de Deus, conforme nos fala a questão 11 do Livro dos Espíritos, em perfeita sintonia com o que diz Jesus no Sermão do Monte, quando Ele diz que os puros de coração verão a Deus. Essa é a nossa trajetória. E mais que não se dará por milagres e saltos gigantescos. É preciso cumprir a etapa das experiências de cada momento, para que a sabedoria seja sólida, para que o conhecimento seja verdadeiro, e para que nós livremos de todos os nossos preconceitos, de todas as nossas vaidades, de todas as nossas imperfeições, porque enquanto restar uma única imperfeição, nós ainda não teremos o sol a brilhar no amor puro de Jesus, que espelha o amor de Deus. Que Jesus nos abençoe.